Bom dia, professor Márcio, bom dia, turma. Aqui quem tá falando é a Gerrânia. E eu vou falar pra vocês sobre o livro Esporte e Lazer na Cidade, a Prática Teorizada e a Teoria Praticada. Os autores principais e organizadores desse livro são José Luiz Cerqueira Falcão e Maria do Carmo Saraiva. Este livro, ao decorrer dos seus capítulos, tem alguns autores, que falam nos capítulos dos respectivos temas. E eu vou falar pra vocês. Os autores convidados são Andressa Silveira, Carlos Luiz, Deois, Elaine, Fabiana, Fernanda Pimentel, José Luiz, Julieta, Márcia, Maria Denis, Maria do Carmo, Paulo de César, Solange Aparecida e Victor Matos. Este livro lida ao longo de todo o percurso com desafios de articular a teoria e a prática. O pressuposto era não transformar a ação investigativa numa simples vivência ou numa ação de militância política. Desejos ou receios que inicialmente foram manifestos por alguns participantes. O livro Esporte e Lazer na Cidade, a Prática Teorizada e a Teoria Praticada é dividido em 6 capítulos, onde os convidados expõem seus pontos de vista sobre determinados temas. Essa resenha se trata do livro do volume 2, que contém em média 200 páginas. Antes de aprimorar e aprofundar nos capítulos, eu vou fazer um breve resumo sobre a biografia dos 2 autores principais do livro, que é a Maria do Carmo e o José Luiz. Maria do Carmo Saraiva é natural de Santo Angelo, Rio Grande do Sul, formada em Educação Física e Letras. Ela é mestre em Educação e doutora em Motricidade Humana, na especialidade de dança, pela Universidade Técnica de Lisboa. José Luiz Cerqueira Falcão é natural de Cristalândia e ele é licenciado em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília. Ele é mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e ele é doutor em Educação pela Universidade Federal da Bahia e também mestre de capoeira do grupo Beribazu. Dando início aos capítulos, é o primeiro capítulo que se nomeia de Compartilhando um Outro Olhar sobre o Ensino da Dança. Ele começa com, como o título diz, com o compartilhamento de olhar do ensino de dança. Neste capítulo, a autora fala sobre a dança tanto no ponto de vista artístico-cultural, mas também no ponto de vista educacional. É narrado, neste capítulo, a falta de profissionais capacitados para ensinar a dança e também a falta de conhecimento dessa cultura corporal. É um movimento tão precioso que nós, da educação física, na maioria das vezes, nos negligenciamos. Mas o livro também ele não culpa somente os profissionais de educação física. Ele também culpa, ele fala que uma porcentagem dos currículos das faculdades e universidades que não oferece um ensino de qualidade sobre a dança, para que possa ser trabalhado no futuro. Mesmo a dança sendo obrigatório por lei, o seu conteúdo ser obrigatório por lei, ela não é ensinada da maneira como deveria ser. Ela não é um ensino de qualidade, ela não é aprofundada como outras matérias é aprofundada na educação física, como esporte, E a partir dessa discussão é citado a dificuldade que o professor enfrenta com o ensino da dança. Se for um professor de uma região que a dança é uma festividade, ela é muito expressiva, ela é muito forte, como na Bahia, como lá é uma tradicional, a dança é muito forte, tem uma tradicionalidade muito forte, a festividade da dança é muito comemorada. E, por exemplo, nesses lugares até que a dança é mais valorizada, mas lugares que não tem essa festividade toda, essa comemoração toda, o ensino da dança é bem desqualificado. Na segunda parte, ela vem e mostra para nós leitores a percepção da dança, que ensina que ela pode ser considerada diferente para todas as pessoas. Ou seja, ela considera que a dança pode ser diferente porque as pessoas praticam de maneira diferente, a dança contagia as pessoas de maneira diferente, então tudo depende de como essa pessoa está praticando a dança, como ela enxerga a dança, o que a dança é na vida dela. Assim, chegando ao fim desse capítulo, nos é apresentado que nos dias atuais as crianças têm muitas opções de academia de dança, o que pode ser muito diferenciado. Ou seja, tem muitas opções de dança por aí, mas muitas das vezes crianças jovens não procuram, porque na escola, na alfabetização, não é um prestígio para elas realizar a dança, porque não é valorizado. A dança tem que transcender
a obrigação de dançar, ela tem que ser um lazer e etc. O segundo capítulo, que se chama Capoeira no contexto da reestruturação produtiva e da mundialização do capital. Esse segundo capítulo retrata a capoeira no contexto da reestruturação produtiva, né? E o autor fala que o capitalismo, sendo a dominação do mundo e o excesso de poder do dinheiro, traz mais ainda o avanço do capitalismo. Ou seja, o capitalismo cresce cada vez mais. Dessa forma, é criticado também a maneira de tratar essa cultura como apenas uma fonte de renda, ou seja, é ignorado a história, a origem por trás da dança, por trás dessa prática corporal que é a capoeira. Nesse capítulo fala também da origem da capoeira em diversos estados, ou seja, como é diversificado, né, a origem, como se começou a praticar a capoeira nesse estado, né. É citado o exercício da capoeira, que hoje é praticado em diversas academias, e por fim, analisa a venda da imagem do corpo pelo mundo capitalista. Ou seja, nesse capítulo analisa também como que a imagem do corpo é um objeto de venda muito grande, é um objeto do capitalismo, né? E conclui-se que a capoeira transgride o capitalismo, ou seja, a capoeira não pode ser algo comprado, ela não é algo material, ela é imaterial. E ela contém toda uma história, uma origem por trás, que ela transgride esse capitalismo que o mundo vive. Sendo assim, a capoeira, uma vez aprendida, praticada, a gente leva ela para o resto das nossas vidas. Então, ela é um patrimônio cultural histórico que tem que ser muito valorizado. O terceiro capítulo é primeiras aproximações com o conceito de maturidade, um olhar a partir de uma realidade social feminina. Esse terceiro capítulo retrata as primeiras aproximações com o conceito de maturidade, né, como o título diz. As autoras, elas citam uma pesquisa que foi realizada com mulheres da faixa etária de 42 anos a 77 anos. Elas teriam de realizar diversas práticas corporais a fim de mensurar essa maturidade. Logo, quando o término da pesquisa, foi observado que a maturidade não é cronológica, ou seja, não depende da idade, e sim baseada nas experiências vividas pelas pessoas durante toda a sua vida. E assim, dá para concluir duas perspectivas. Na menção cronológica, o público da pesquisa está na maturidade ou já passaram por ela. Mas o segundo sentido, que é o de estar mais maduro, as coisas podem ser diferentes, porque as experiências vividas por cada uma delas é o que indica essa maturidade. Ou seja, cada uma viveu uma coisa, né? As experiências são diferentes. E essas experiências que definem a maturidade da pessoa. Desse modo, mesmo as pessoas sendo mais velhas uma que as outras, as quantidades de experiências de vidas tendem a ser diferentes. E essas experiências diferentes, uma diferença na sua maturidade, né? Por conta das diferenças de experiência de vida. No capítulo da Brinquedoteca, Vivenciando a Cultura Lúdica Infantil, os autores falam sobre a delicadeza da infância e sobre o mundo de hoje, que deve ter mais projetos a fim de trazer experiências culturais para as crianças. Nesse capítulo, esses autores sugerem, né, que o mundo de hoje tragam coisas voltadas às crianças sobre cultura, como cinemas, brinquedotecas musicais, entre outros, coisas que diferenciam, tiram um pouco as crianças do mundo tecnológico, desse mundo capitalista que estamos vivendo. Assim, seria uma forma de contribuição, né, com a educação, com a cultura das crianças, principalmente nesse mundo onde se vê a infância como uma fase ociosa, fazendo que elas perdem essa oportunidade de criatividade. Ou seja, ficar em celular, notebook, videogames, tablets, faz com que as crianças perdem a sua criatividade, a sua espontaneidade, a sua alegria, sabe? A alegria da criança. A alegria da criança, ela regride, né? As crianças passam a ser mais desanimadas, mais sem espontaneidade, sem criatividade. Agora, já falando sobre o brinquedo, eles dizem que o brinquedo nos representa. Nos mostra o mundo adulto e o mundo capitalista. Isso corrobora para que o capitalismo cresça e faça uso desse brinquedo para transformar o mundo adulto e representar de uma certa maneira para as crianças esse mundo. Portanto, mesmo sendo de gigante auxílio às tecnologias,
para as crianças, para a evolução delas, tipo, os brinquedos, a tecnologia, é necessário para as crianças crescerem e evoluir. Mas a cultura está deixando para trás, a cultura está ficando perdida por trás de tanta tecnologia, de tanto capitalismo imposto até nas crianças. E os autores sugerem que voltem um pouco mais a cultura, mais práticas culturais para as crianças. Isso ajudaria bastante na evolução delas, né? No crescimento delas, na maturidade delas. O próximo capítulo se nomeia de Alguns significados e contexto na análise da dança numa pesquisação. Então, neste capítulo, alguns significados e contexto da análise da dança são explicados. As autoras esclarecem vários pontos, como a concepção da dança, o que é a dança na educação física e a relação da dança com a mídia. A dança é classificada como a primeira expansão e hoje conectada com a mídia, nos tornamos seres imobilizados pelas tecnologias do homem moderno. A dança, por mais antiga que ela seja, nos permite reinventar, criar possibilidades para que nos transformamos e nos dias de hoje, com a busca pela estética, pode ser uma demanda principal dessa necessidade de transformação. Ou seja, a dança é uma grande aliada para a transformação da estética. E isso é uma grande demanda que pessoas, mulheres, homens, buscam a dança para aprimorar a sua beleza estética. Concluindo esse capítulo, elas afirmam que precisamos acordar para a dança, pois é um conteúdo tão rico, mas tão pouco explorado. E dizem que devemos romper com as tecnologias e usufruir desse patrimônio histórico e material. Ou seja, elas falam que a dança tem que ser mais explorada. Tem muitas danças que não são nem conhecidas por algumas pessoas. Tem danças que não têm valor nenhum para algumas pessoas, não tem sentido e precisa se explorar mais elas, porque é arte, é patrimônio, é bom para tudo e não somente para beleza estética, não somente para as coisas maiores demandas que existem, mas para outras coisas. E também não é só as danças convencionais que existem outras danças, porque tem muitas pessoas que não dançam, não praticam a dança porque acham que não sabe dançar, mas a dança tem tanta diversidade dela que ela pode, pessoas que acham que não, às vezes é sim, às vezes tem o dom, e nem é um dom, né? Acho que todo mundo dança, todo mundo consegue dançar, é uma coisa que tá aí pra todo mundo, é uma prática corporal disponível para todos, porque existem diversos tipos de dança e essa diversidade facilita o acesso para todo mundo. O último capítulo se chama As Artes Marciais no Caminho do Guerreiro, para compreender a juventude urbana violenta. Este último capítulo é elaborado para a compreensão da juventude urbana violenta. As lutas são paradigmas nas escolas, pois é um lugar muito corriqueiro, né? As brigas é muito comum na escola, briguinhas de alunos, né, colegas, discussões. Mas as lutas, elas são um assunto muito polêmico, que associa a violência. Ou seja, muita gente relaciona a luta com violência, somente isso, sendo que não. E ressalta a presença de muitos projetos de luta que são oferecidos pela Universidade de Santa Catarina, que ajuda a quebrar esse mito na luta, ou seja, que ela só gera violência. A realidade é que a luta é uma prática corporal, assim como qualquer outra prática corporal, e tem seus meios a serem trabalhados por nós, professores e profissionais de educação física, que podemos usufruir de diversos movimentos da luta para a vida, assim, tornando essa prática muito importante quanto qualquer outra. Os autores não medem a importância dos projetos pilotos, né, que já foram realizados para desmistificar esse paradigma que existe entre a luta ser só violência. E prezam e esperam por novos projetos no Brasil com o intuito de desmitificar, ou seja, ampliar a luta para todo mundo, para quem quiser praticar, porque é uma prática corporal como qualquer outra. Então qualquer pessoa pode praticar e tirar isso de mente, que a luta é uma coisa que só gera violência, que a luta é a violência em si, mas não é. E é isso que os autores vêm para nos dizer. Enfim, o livro ele trata esses temas e ele é ótimo para quebrar diversos mitos que existem sobre dança, sobre maturidade, sobre capitalismo, sobre artes marciais, sobre
luta. Então, esse livro é ótimo porque ele apresenta diversas ideias de diversos autores que quebram esses mitos que estão presos na cabeça de muita gente da nossa sociedade. Então, a leitura desse livro abre a nossa cabeça, deixa a nossa cabeça bem mais aberta para novos conhecimentos e entender novas coisas. É um livro que eu super recomendo. E incrível, achei incrível. Ainda mais que retratou bem o assunto da dança, que é um assunto que particularmente eu gosto bastante. E é isso. Muito obrigada pela atenção.